a você que está nos assistindo em casa, a nós que estamos aqui do templo, né, e o pastor Luiz Saião, que está de casa. Nós estamos iniciando mais um Café e Arqueologia, né? Nosso primeiro Café e Arqueologia da série, né, de conferências do Clube. Nós temos aqui o ilustríssimo pastor Luiz Saião, onde vai estar conosco aqui passando um pouco da sua experiência, passando um pouco do conhecimento teológico, né? Estamos aqui dispostos a ouvir ao Senhor, pastor. Grande prazer, uma alegria muito grande estar em sintonia com todos vocês aqui. Um bom dia, um abraço a todos. Parabéns aí à juventude da PIB de Botafogo aí por possibilitar uma discussão de um tema tão importante e valioso para todos nós. Amém, pastor. Nós temos feito uns trabalhos, né, com a juventude, né, e essa ideia era muito voltada a estudo da ciência e tecnologia, né, e arqueologia, tudo voltado ao âmbito da Bíblia, e surgiram-se algumas dúvidas, né, e foi citado o nome do Senhor, né, como um exemplo de pessoa que tem sempre estudado a palavra, né, com esmeril, falado a palavra com audácia, né, e com sabedoria, e a gente separou algumas perguntas aqui para poder conversar com o senhor sobre esse contexto, né? Se o senhor poderia nos ilustrar, né, com a sabedoria do senhor, nos dar alguns nortes, né? E até porque estamos dispostos a ouvir o ponto de opinião do senhor sobre os assuntos, né? Certo. Podemos começar? Com prazer, claro, vamos lá. É aquela bateria de perguntas, né, que todo jovem e todo adolescente tem quando está estudando a palavra do Senhor, né? A gente sabe que a arqueologia é uma ciência que estuda as sociedades do passado, né? E ela vai trabalhar nesses contextos, né, de estudo orgânico, estudo voltado ao material, ou seja, a construção de um povo no passado, né? Ela, através de alguns materiais ou de do contexto sociocultural, se consegue levantar traços, né? E aí vem a pergunta, né, que muitas pessoas na igreja não têm esse contexto, né, de conhecimento, né, porque os conhecimentos que nós temos hoje da palavra também são voltados a esse nível. E ia perguntar ao senhor, né, qual seria a grande importância de um cristão hoje em dia estudar arqueologia em si, né? Bom, em primeiro lugar, é muito importante entender que a arqueologia é uma ciência que investiga o passado. Então, a princípio, ela não está interessada em defender nada, né? Nem a favor, nem contra, muito pelo contrário, né? Então, o que a arqueologia faz? Ela exatamente tem acesso, né, através de métodos objetivos de avaliação das ruínas, dos artefatos que são encontrados nas escavações, e estuda para entender a sociedade do passado. E uma coisa que nem todo mundo imagina é que a arqueologia é uma coisa muito recente. Lembre-se de que toda a realidade do Antigo Oriente Próximo estava debaixo do domínio do Império Turco-Otomano, né? E esse Império Turco-Otomano começa a perder força, especialmente a partir do século XIX, né? E aí você tem a presença, por exemplo, das tropas napoleônicas, né, no final do século XVIII, começo do século XIX, chegando na região, começa a haver uma interação e presença maior de ingleses, franceses e alemães, já num ambiente quando a Europa começa a desenvolver aí o seu caminho de estudo mais aprofundado, né, a época do iluminismo, toda aquela coisa, né, e aí é que começa-se a ter os primeiros contatos com o Egito Antigo, né, porque os otomanos não tinham interesse nesse tipo de coisa, nem tinham mecanismos para lidar com isso. O Egito Antigo, então o François Champollion consegue entender a famosa Pedra da Roseta, né, e interpretar os hieróglifos. Lá na região da Mesopotâmia foi encontrado o rochedo de Berrinstum, que permitiu a interpretação, né, por Sir Rawlinson, do que foi chamado a escrita cuneiforme, e mesmo na terra de Israel e redondeza começam os primeiros encontros com isso. E aí, a partir desse contexto, começa-se a investigar. Aí, claro, a história bíblica sempre teve, assim, no imaginário e no ambiente religioso da tradição europeia e ocidental. E a pergunta é, e o que a gente vai encontrar lá? Então surge, a primeira pessoa que se encaixa bem nisso é um homem chamado Flinders Petrie, né?
que começa a fazer uma investigação, como se diz, né, com o começo da arqueologia bíblica, com a picareta na mão, né, de um lado, né, e a pá na mão e a Bíblia no outro, né, e para averiguar aquilo que nós temos de história bíblica, né. Então, nesse sentido, a arqueologia é importante porque ela permite que a gente estabeleça correlações históricas e factuais e objetivas entre relatos bíblicos e aquilo que nós encontramos efetivamente, né? E segundo, ao mesmo tempo em que ela permite isso, ela permite também um outro fator que talvez seja mais até importante, que pouca gente imagina. Ela permite compreender o mundo e o cenário onde surgiu a Bíblia, para termos condição de entender em que contexto isso estava sinalizado, né? Porque senão você não tem elementos, né, para um entendimento do texto. E finalmente, ela tem um papel extremamente importante para uma interpretação bíblica do texto, no sentido mais objetivo, livre de amarras confessionais. Quer dizer, quando a gente entende melhor as línguas bíblicas, quando a gente entende melhor o tipo de literatura que está em vista, e quando a gente entende corretamente o cenário sociocultural, onde tudo aconteceu, o cenário é diferente. Quer ver um exemplo, né? Jesus diz no Sermão do Monte: vocês viram o que foi dito, ame ao seu próximo e odeie, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo. Jesus está combatendo o Velho Testamento, né? O que dizia Moisés. Claro que não. Não tem nenhum texto que diz isso no Velho Testamento. O que foi dito pela tradição. E estudando o contexto do primeiro século, época romana, a gente entende. Então, quer dizer, a conversa ali é outra. E muita gente sempre entendeu errado, né? Quando a gente entende, então, a importância descoberta do mundo antigo, confirmação e conexão histórica e possibilidade de uma interpretação mais fundamentada daquilo que nós temos diante de nós. Por isso a arqueologia é realmente importante e fundamental. Poderia dizer que sai da letra e entra no contexto, né, pastor? Exatamente, entra no contexto e no entendimento apropriado, né? Pastor, e sempre se levanta, né, como o senhor falou, né, a questão da arqueologia, a gente vai vendo que quando se vão estudando, vão se verificando as datações da arqueologia, a gente vai vendo que sempre tem, começa a surgir alguns questionamentos, né? Até mesmo pela questão da narrativa bíblica, né? E uma das grandes questões é a questão do Gênesis, né? A gente observa, por exemplo, que a datação que a gente vê na geologia, na arqueologia, em alguns debates, né? A ideia da evolução vai questionar muito essa ideia do que a Bíblia fala sobre dias, né, e o contexto da cronologia bíblica. E como é que a gente pode, por exemplo, harmonizar ou a gente pode explicar, né, apologeticamente para cada pessoa esse contexto da criação? Bom, aí nós temos uma palestra de 3 dias agora, né? Até eu passo depois o link para vocês, o pessoal conectado, se quiserem, tem um vídeo meu no YouTube, eu não sei se é da Universidade Mackenzie, onde é que está ele agora, mesmo na IBNU, né, sobre questões de Gênesis 1 e 2, né. Bom, a primeira coisa é o seguinte, antes de qualquer discussão, é muito importante entender que nós temos uma maneira de escrever história e de lidar com números que não tem nada a ver com a maneira dos antigos, que reflete a maneira como o Gênesis está registrado, né? Então, o que o pessoal tem feito? O pessoal tem feito o seguinte: não, Gênesis tem um relato literal de 6 dias, de 24 horas, porque é isso que está escrito lá. Bom, isso é uma cabeça ocidental iluminista lendo o texto, né? Mas o texto não tem esse foco nem esse objetivo. Tanto que não tem, por quê? Primeiro, o sol só surge no 4º dia, e a luz surge no 1º dia. Se o texto tem a intenção de ser literal, e tem que ser entendido assim,
Como é que são os 3 primeiros dias quando não tem sol, nem lua e nem estrelas? São dias de que tamanho e de que jeito? Aí a pessoa fica numa situação difícil, porque, né? Depois, se você prestar atenção, quando você lê Gênesis um pouquinho mais para frente, no começo do capítulo 2, vai aparecer uma expressão, né, que esta é a criação, né, dos céus e da terra no dia em que eles foram criados, Bayom, né? Mas Bayom no hebraico quer dizer quando, mas literalmente está no dia. Então o que você vai concluir desse versículo? Que céus e terra foram todos criados num dia só, se você quer ser literal até o fim. Então foram 6 ou foi 1? Então isso começa a mostrar para a gente que o jeito da gente entender o texto tem alguma coisa fora do lugar. E é importante destacar que interessante que o texto diz o quê? Que o dia começa de noite, foi à tarde e foi amanhã o primeiro dia. Então isso já começa a mostrar que o texto tem uma organização que tem outros propósitos. Quando eu leio uma poesia, quando eu leio uma bula de remédio e quando eu leio uma lei de trânsito, são coisas diferentes. Eu não posso ler a poesia igual a bula de remédio. A equação de álgebra não pode ser igual Carlos Drummond de Andrade, né? Eu preciso observar isso muito bem. Aí o que o pessoal fez na história? Bom, esse negócio não está funcionando literal, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma leitura científica disso. Já sei, um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então cada dia desse aqui, na verdade, é uma era. Cada dia desse aqui significa milhares ou quem sabe milhões de anos. E aí eles criaram a teoria do dia-era, né, tentando botar. Só que isso gera mais confusão do que ajuda. Por quê? Porque no terceiro dia, por exemplo, são criadas plantas. E no quarto dia surge o sol. Então as plantas ficaram o quê? Milhares de anos esperando o sol aparecer, né, fazendo fotossíntese pela internet. Como é que foi isso, né? Então o que existia? Somente briófitas, né, o pessoal que gosta de botânica aí, né? O negócio é muito complicado, né? Então você vê que é uma artificialização de tentar incluir no texto o que o texto apresenta para a gente. Então o Gênesis nunca foi escrito para responder essa pergunta. Ele foi escrito para mostrar para nós que todas as coisas foram criadas por Deus e que não existe uma fonte das coisas que vem do bem e outra fonte que vem do mal. Ele foi escrito para combater o paganismo antigo, tanto é que não foi criado o sol e a lua, foi criado o luminar maior e o luminar menor. Hamaor Hagadol Lememshelet Hayom, Hamaor Hakatan Lememshelet Halayla. E por quê? Porque ele está dizendo que os astros adorados não passavam de luzes. Ele foi criado o texto foi escrito com outro propósito. Por isso o texto ele é organizado literariamente. O que existe no começo? A terra é sem forma e vazia. No primeiro dia, ele é paralelo do quarto dia. Sem forma, não tem forma. O que aparece? Luz. O quarto dia, que é paralelo do primeiro, sol, lua, estrelas. No segundo dia, tem separação de águas e águas. No quinto dia, os bichos que vivem dentro da água e os bichos que vivem voando em cima, perto do céu. No terceiro dia, surge a terra com as plantas. No sexto dia, os animais e os homens. Então, ele foi feito numa estrutura literária para fazer um negócio bonito, para mostrar de maneira ordenada toda a realidade da criação, terminando com o Shabat, numa descrição final do descanso, para mostrar que o tempo é sagrado e está na dimensão de Deus. Por isso que quando você lê Gênesis 1, começa, né, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz vehaaretz haitá, tem toda uma discussão se o versículo 1 é uma introdução geral, tem uma relação de ruptura entre o verso 1 e o verso 2, né, dizendo, no princípio Deus criou os céus e a terra, e então a terra se tornou, mas a terra, porém, se tornou uniforme e vazia, que seria uma possibilidade de leitura, ou se existe algum outro tipo de conexão entre as duas partes que estão envolvidas. Tem uma questão gramatical complicada logo no primeiro versículo. O que a gente conclui daí? Que Gênesis não tem intenção de dar datação da criação, isso não está no horizonte do autor, que ele está apresentando um modelo literário da organização da criação, e que uma possível interpretação simples disso é a seguinte: disse Deus no dia 1,
E a partir do dia 1, durante muito, muito tempo as coisas se organizaram, porque num sentido a criação terminou, no outro sentido ela continua, porque vocês que estão na live comigo, a gente não surgiu lá, nós nascemos recentemente, então a criação, num certo sentido ela é acabada, no outro sentido ela é inacabada. Então ela tem continuidade. Por isso, eu diria assim que essa discussão é inútil, e a arqueologia não tem como achar nada sobre isso, e ninguém assistiu à criação do universo. Então o foco do texto, ele é essencialmente teológico, e não exatamente cronológico da maneira como as pessoas querem ver. Então essa é uma parte da história. Então a resposta, quando é que foi criado o universo, e até a resposta bíblica, não sabemos. Essa questão está em aberto. Se a ciência fizer a lição de casa direitinho, talvez ela descubra. Se fizer mal feita, a gente vai ficar devendo nesse sentido de saber isso. Agora, do ponto de vista da realidade, da experiência humana, do ser humano como nós conhecemos, porque a questão da evolução, ela é um pouquinho mais, digamos assim, complexa, porque de um lado, a evolução pretende apresentar as coisas do ponto de vista das mudanças biológicas, né? Mas no fundo, a teoria, por definição, ela é um enfoque filosófico, né? Que é pertinente ao século XIX, porque se ela não fosse, ela diria teoria da transformação dos organismos, mas quando ela diz evolução, ela já está sugerindo que as coisas progridem numa direção, né? Que era a ideia do século XIX. Então, a evolução, se ela quer se concretizar plenamente com ciência, ela tem a responsabilidade de mostrar a concretização dos seus argumentos, e eu acho que isso ainda é uma coisa muito indefinida, né? Você tem livros aí, a Caixa Preta de Darwin, tem um monte de coisas que colocam desafios que não estão, né? Por exemplo, é tão impressionante você ver formigas e abelhas, né? Que são insetos, uma sociedade tão complexa, né, tão estruturada, com linguagem até de movimento. Então, assim, eu acho que cientificamente tem muita coisa que o pessoal tem dificuldade de explicar. Agora, arqueologia, só fechar assim, arqueologia em relação às sociedades antigas, aí nós temos muita coisa a dizer. Por quê? Se você estuda a arqueologia do ponto de vista do ser humano como nós o conhecemos, civilizatório, você não tem mais que 20 mil anos. Você tem alguma coisa entre 15 e 20 mil. A cidade mais antiga do mundo, como cidade organizada, é Jericó. O artefato mais antigo encontrado lá é de 9.250 a.C. Tem pouco mais de 11 mil anos. E o que mais antigo foi encontrado recentemente é um lugar na Turquia, que deve ser uns 2, 3 mil anos mais antigo, que é Göbekli Tepe. E então, assim, como construção com elementos que você identifica realmente que nós estamos falando não de criaturas duvidosas, mas de seres humanos mesmo, você tem aproximadamente 15 mil anos. Talvez o pessoal fale, mas na Bíblia a gente não tem uma ideia de 6 mil anos? Resposta, não. A leitura desses números está equivocada. Eu tenho até um artigo sobre isso, depois posso passar o link para vocês, porque os antigos não colocavam todo mundo na genealogia. Eles colocavam só pessoas selecionadas. Gênesis, cada genealogia só tem 10 nomes, porque 10 é um número importante. Era comum fazer isso. E outra coisa, nós não temos condição de saber exatamente o valor daqueles números, porque o sistema não necessariamente bate com o nosso. Terceiro, os manuscritos da Septuaginta, do Pentateuco Samaritano e do texto hebraico, eles têm números um pouco diferentes. Então, isso que o pessoal calcula como 6 mil anos, facilmente pode ter uma amplitude muito maior, e eu diria que em termos gerais, a datação que nós temos do Gênesis para o início da civilização é muito próximo do que nós encontramos arqueologicamente para os primeiros registros que a gente vê no Oriente Médio Antigo. Amém, pastor. Literalmente uma aula, né? A gente fica parado aqui observando o senhor falar. Um pouco complicado. Pastor, e mudando um pouquinho o contexto, né, só para a gente aproveitar, né, essa é até uma pergunta minha mesmo, né, eu vou aproveitar e puxar a sardinha para o meu lado, né. A gente sabe que a gente tem uma dificuldade muito grande de se analisar o Jesus, né, a gente voltando aqui mais para o Novo Testamento, né, porque Jesus, ele trabalha uma concepção de micro-história, era uma pessoa, entre aspas, comum, né, e é difícil você observar e analisar escritos que falem literalmente da pessoa de Jesus fora o âmbito bíblico.
né? E aí a minha pergunta, né? Como é que a gente pode analisar, como é que a arqueologia pode nos ajudar, né, a apresentar, né, a característica desse Jesus histórico, né? Dessa pessoa do Jesus que caminhou, né? Não o Jesus de milagres, né? Não que seja uma pessoa diferente, mas a concepção histórica dele, né? Na arqueologia, como é que a gente pode apresentar esse contexto assim, até mesmo para defender a fé também, né? De certa forma. Bom, eu diria para você o seguinte, eu vou com muita frequência a Israel, né? E existe todo um descompasso, né, entre a realidade da tradição judaica como ela se fundamentou e a pessoa de Jesus, né, por uma série de fatores e tal. É muito difícil achar em Israel qualquer pessoa que duvide do Jesus histórico. Se tinha alguém que a gente poderia dizer, olha, esse pessoal vai achar que isso pode ser que não seja verdade. Por quê? Porque, ao contrário do que diz a lenda, tem evidências demais. Muito mais do que as pessoas querem admitir. Onde estão essas evidências? Nós temos várias delas e elas merecem ser consideradas. Nós temos algumas fontes que são fontes não cristãs, né, que falam a respeito de Jesus. Por exemplo, Plínio, né, numa carta ao imperador Trajano, ele escreveu isso em 112. Ele refere-se aos primeiros cristãos e diz o seguinte, que eles tinham o costume de se reunir antes do amanhecer de um certo dia, quando então cantavam de modo responsivo os versos de um hino a Cristo, tratando como Deus, e prometiam solenemente uns aos outros não cometerem maldade alguma, não defraudar, não roubar, não adulterar, não mentir, e não negar a fé quando fossem, né, exigidos que eles fizessem isso. No segundo século, um homem chamado Luciano de Samota, que era um cara essencialmente anticristão. Isso que é interessante, né? Então, quando você vê um cristão dizendo alguma coisa, fala, também o cara está defendendo o peixe dele. Os cristãos, ele escreve, né, como sabes, adoram um homem até hoje, o personagem distinto que introduziu seus rituais insólitos, e foi crucificado por isso. Esses cristãos são todos irmãos, desde que se convertem, negam os deuses da Grécia e adoram o sábio crucificado, e vivem segundo as suas leis. Então, quando você tem essas referências, e uma que o pessoal costuma negar, mas aos poucos o pessoal vai ficando em dificuldade, porque muita coisa que ele disse é bastante clara e confirmada, foi Flávio Joséfo, o grande historiador judeu, que passou a ser, né, cooperador com os romanos, e ele viveu entre 37 e 97. Ele disse que havia um sábio chamado Jesus, seu comportamento era bom, ele era uma pessoa de virtudes, muito dentre os judeus de outras nações tornaram-se seus discípulos, Pilatos o condenou à crucificação e à morte, e aqueles que haviam sido seus discípulos não deixaram de segui-lo. Eles relataram que ele lhe havia aparecido 3 dias depois da crucificação e que estava vivo. Talvez ele fosse o Messias sobre o qual os profetas relatavam maravilhas. Então você tem, né, também a referência do historiador Suetônio, que fala da agitação que aconteceu no período de Cláudio, né, quando os judeus são expulsos de Roma, que isso acontece no ano 49, essa é a razão por que Áquila e Priscila vão encontrar Paulo lá, fugindo, saindo de Roma, e Paulo desiste de ir para Roma porque ele não podia mais entrar porque ele era judeu. Lá você encontra ele falando sobre as agitações que aconteceram por um tal de Crestos, né. Você vê na Mishnah, Mishnah é o início da compilação judaica do Talmud, e ela fala palavras sobre um tal de Yeshu, que em muitos lugares não tem como você negar que é Jesus. Quer dizer, se os judeus estão reagindo contra uma pessoa, que pessoa é essa que nunca existiu? Além disso, nós temos, claro, os evangelhos apócrifos, né, citação dos pais da igreja, uma das mais antigas vem de Papias, que é contemporâneo de João, né, e portanto, se você quer ser científico, você não pode simplesmente descartar um documento, né, mesmo que você diz, as ideias dos cristãos não são as melhores, mas toda hora está falando de um rapaz que tem aí, e esse rapaz, né,
que precisa ser considerado. Agora, do ponto de vista da arqueologia, tem uma coisa interessante que tem considerado. Por exemplo, há uns anos atrás, o pessoal falou que o negócio de Pôncio Pilatos é a invenção dos evangelhos, né? Porque a crítica exagerada achava que os evangelhos surgiram muito tempo depois. Hoje, pelo exame linguístico e por documentação oficial, é impossível o cristianismo ter surgido depois. Ele é realmente antigo, ele é do primeiro século. Então o pessoal fala, Pôncio Pilatos é invenção, ninguém achou nada. Em 1961, escavando o teatro de Cesareia Marítima, acharam uma placa gigante com o nome de Tibério e do governador da Judéia, Pôncio Pilatos. Essa placa, Tibério foi imperador do ano 14 ao 37, matou a pau. E o ano passado acharam o anel de Pilatos. Se o pessoal achou que foi pouco, tem mais coisa para encontrar. Acharam o ossuário onde foram colocados os ossos do Caifás, que é descrito no final de Mateus 26. Eu leio lá, está escrito lá, Bar Caiafa, está em letras hebraicas, aramaicas, que quem estudou consegue ler. Então, isso é uma descoberta relativamente recente, foi em 1990 que acharam, né? O imperador Cláudio fez um decreto, que foi chamado o Decreto de Nazaré, que condenava à morte aqueles que violassem sepulturas. E o que se imagina é que o decreto tinha em vista combater a doutrina cristã da ressurreição, que já era uma realidade. O corpo de um homem crucificado pelos romanos, achado em Givat HaMitvar, dava detalhes de como é que era uma crucificação romana, que é exatamente semelhante à descrição que nós temos nos evangelhos. Então, você tem uma série de coisas muito nítidas que falam para a gente da realidade de um Jesus histórico. Você pode até talvez discutir outras questões, outros detalhes sobre as suas ideias, mas assim, é praticamente impossível hoje, né, você dizer, não, nunca existiu nenhum Jesus, isso foi uma criação posterior, é bem complicado. E uma coisa que é para a gente pensar, né, analisando os textos assim diretamente, alguma coisa muito diferente aconteceu, porque veja bem, Jesus é a pessoa que mais influenciou toda a história humana. E ele andava muito mal acompanhado. Ele tinha 12 caras cheirando peixe, uns pescadores meia boca de uns vilarejos lá da beira do mar da Galileia. O cara não tinha dinheiro, o cara não tinha força política, o cara não tinha expressão religiosa, e os discípulos, todos eles pisaram na bola. Pedro negou, Judas traiu, os outros saíram fora. Aí você não tem como explicar a coragem, a determinação, o impacto e o poder da mensagem do Evangelho por meio desses pescadores muito frágeis, se eles não tivessem passado por uma experiência muito expressiva, transformadora e especial. E para mim esse é o grande argumento em favor da ressurreição, porque não dá para aquele pessoal encarar a coisa como eles encararam, diante de um cenário em que eles não tinham a rejeição da maioria do seu povo, a rejeição dos perseguidores romanos, que eram barra pesada, tanto é que acabaram com Jerusalém pouco tempo depois, né? E como é que eles simplesmente mudaram a história da humanidade. Então, é coisa para a gente pensar. É verdade, pastor. E, assim, uma dúvida que fica, né, surgiu até entre a juventude aqui, né, a penúltima pergunta também, para a gente não explorar muito o senhor, como é que a gente, nesse relato de Jesus, como é que a gente consegue, por exemplo, argumentar e defender a ideia dessa cronologia de crucificação? Porque muitas pessoas falam que o Evangelho de João, né, ele é completamente diferente do sinótico, né? Eles vão falar que é uma argumentação diferente, né, sobre a cronologia da salvação, da morte de Cristo, né? Que uns falam que foi na quinta, né? Tem até um livro muito famoso, né, o Judeu Marginal, que fala sobre isso, né, e onde é levantada uma dessas teorias. E para o senhor, né, qual é a opinião do senhor? Como é que a gente consegue adequar esses relatos, nessas narrativas? Uma coisa que precisa ser bem observada é que nós temos o que a gente vai ver, que são objetivos diferentes dos escritores, né? Eu diria para você, existem dificuldades nas descrições? Existem problemas, né? E na tentativa de conectar as coisas umas com as outras, nos detalhes de cronologia, existem.
Mas isso, de alguma maneira, tira a legitimidade do Evangelho? Na minha opinião, não. Ao contrário, né? É exatamente as diferenças que apontam a sua autenticidade. Por quê? Porque o grande problema quando você tem um documento assim, é que esse documento tenha sido forjado, né? É aquele negócio, né? Você pega lá na escola 4 meninos que fizeram bagunça e quebraram lá o espelho no banheiro. Chama os 4, todos eles têm a mesma história direitinho. O que você imagina? Ah, meu amigo, esses caras combinaram, nós vamos falar isso. Não é possível que todo mundo fale tudo igualzinho. Então, o que a gente tem nos evangelhos? Não está tudo igualzinho, exatamente porque não foi combinado, né? E aí você tem o quê? Primeiro, diferença de perspectiva, né? Por exemplo, à primeira vista você lê Mateus e diz, nossa, Mateus está falando que esse sermão é o sermão do monte. Aí você lê Lucas e fala, nossa, aqui é o sermão da planície. Então, alguma coisa está errada, porque não dá para ter acontecido no monte e na planície. Então, quem que foi que errou? Onde é que a geografia? A geografia não pode falhar. Quando você chega lá e olha e vê, fala, ah, agora entendi. A palavra oros, ou a palavra har, grego ou hebraico, ela quer dizer elevação. Ela serve para colina, serve para monte, montanha, serra, cordilheira, é a mesma palavra. Então, quando você está no Mar da Galileia, ele tem uma subida aqui, essa parte elevada, Jesus vai chamar isso de monte. Por quê? Porque ele está falando das palavras no monte, porque Moisés falou no monte Sinai. E ele é o novo Moisés, a intenção do autor é teológica. Só que quando você chega nessa elevação, aqui em cima é um lugar plano. Por isso, Lucas chama de planície, porque Lucas tem outro enfoque. Quando a gente começa a entender a coisa no detalhe, você vê a perspectiva do autor. O João não está interessado em cronologia especificamente. O foco de João é teológico. Você vê que desde do capítulo 12 em diante, ele já concentra tudo na semana da Páscoa em Jerusalém. E dá para a gente colocar, apesar das questões aí, existem alguns detalhes, mas eu diria que são detalhes pouco importantes, que você tem aí essa semana da Páscoa, porque João vai citar, né, 3, então você tem 3 anos, que são 3 anos de ministério de Jesus, porque ele está na Galiléia, sua base, né, ele nasce em Belém, criado em Nazaré, sua base é em Cafarnaum, e como a lei determina, eles estão sempre vindo a Jerusalém nas festas principais, somente na Páscoa, né, e exatamente, inclusive, ele vai, no final do 3º ano do seu ministério, na Páscoa, ser preso lá. Então, o que parece ser um resumo definido, né? Jesus, na Páscoa aí do ano 30, ele entra em Jerusalém na ocasião, no domingo de Ramos, uma semana anterior, quando ele entra e ele é aclamado, né? Hoshiana, Hosana, né? Salva-nos, Senhor. Na segunda-feira, pelo relato, encaixando as coisas, parece ser o momento da purificação do templo. Depois, se calcula que na terça foi um dia de ensino, quarta parecia ter sido um dia em que nada foi registrado, e quinta começa a cerimônia do Pêssar, para preparação. E aí, na quinta noite, é que eles vão lá para a parte mais elevada de Jerusalém, onde hoje é chamado Monte Sião. Você pode visitar até o lugar lá, que era o lugar do cenáculo, que arqueologicamente é a parte da cidade onde a coisa realmente tem que ter acontecido. E ele vai lá e faz a cerimônia do Pêssar, quando ele vai instituir a ceia, e dali eles saem, descem, né, a arqueologia achou ali a casa do Caifás, um pouco mais para baixo, onde ele é levado preso, né. Você tem isso na geografia direitinho. Você pega um judeu descrente, dá os detalhes para você lá em Jerusalém, se você precisar, né. Aí ele desce, né, atravessa ali o Vale do Cedron, vai para o Monte das Oliveiras, canta um hino e vai para o Getsêmani. E aí ele é preso de quinta para sexta noite para ser trazido de volta para a região perto ali do Vale do Cedron, na casa do Caifás, onde ele fica preso, e na sexta ele morre. Essa teoria de que foi na quinta, aquele negócio, domingo, eu acho que é muito forçado, não dá. De fato, ele morre na sexta-feira, mas não são 3 dias e 3 noites, a linguagem, semitismo, a linguagem hebraica, ele morre na sexta, antes do Shabat, para
acontecer a ressurreição no domingo, quando as mulheres, e para mim a grande questão é Maria Madalena, né, que chega lá, porque se a história tivesse sido criada e inventada para convencer alguém, ninguém jamais diria que Maria Madalena foi testemunha, porque essa é a pior hipótese que alguém poderia sugerir para convencer uma pessoa. Por que é que diz? Porque é verdade. Amém, pastor. A última pergunta aqui, para as considerações finais do senhor, que a gente tem 15 minutinhos aqui para também não tomar muito tempo do senhor, né? Como a gente falou de arqueologia, um dos maiores comentários que a gente observa hoje em dia, né, é esses manuscritos que foi achado em Quirã, né? Qumran. São esses grandes rolos, né? A gente não pode terminar o nosso assunto para falar, sem falar dele, né? E eu queria perguntar ao senhor, muito se ouve falar, né, sobre essas questões, né? Do que teriam sido achados, teorias de conspirações, né? Tem pessoas até que ligam, né, aquele filme Código da Vinci, essa situação, né, que nós vemos, loucura. E eu queria saber, assim, o senhor como teólogo, né, professor, né, que trabalha nessa área também, o que foi achado na verdade, né? A ponto científico, o que foi achado e como isso, por exemplo, pode testificar o que nós acabamos de falar aqui, por exemplo, a cronologia de Jesus, a separação dos livros que são canônicos, sinóticos. Vamos lá. Olha, os manuscritos do Mar Morto são a descoberta bíblica mais importante de todos os tempos, né? Para a gente entender isso, os textos do Antigo Testamento que a gente tinha, os últimos, os mais antigos, eles são dois manuscritos importantes, um chamado Códice de São Petersburgo e outro Códice de Alepo. Eles são da Idade Média, do ano 950, ano 1000. Nós não tínhamos manuscritos inteiros mais antigos do que isso. Um fragmento aqui, um fragmento ali. E aí, quando, em 1947, no deserto da Judéia, historicamente, dois beduínos que perderam suas cabras e elas entraram numa caverna e eles acharam lá uns rolos, falaram, isso aqui dá para fazer sapato. Não, tem uns malucos que compram essas coisas, e isso foi parar na casa de um comerciante chamado Cando, né? E em novembro de 47, um grande professor Sukenik, na Universidade Hebraica de Jerusalém, foi avisado, chegou lá, conseguiu comprar alguma coisa, e quando percebeu que era isso, eles então depois iniciaram uma investigação que durou de 1947 a 1956, com uma participação significativa da École Biblique de Jerusalém, né, com a participação de gente importante, tanto no contexto cristão como no contexto judaico, né? Aí o Roland Devaux, muito conhecido, fez parte desse projeto, e eles então descobriram lá as ruínas de Qumran, que era uma espécie de centro religioso de um grupo de pessoas que achava que o mundo não tinha mais jeito e que resolveram se refugiar no deserto para viver uma vida de pureza, piedade, aguardando o fim dos tempos, na grande luta final entre os filhos da luz contra os filhos das trevas. E o que eles fizeram? Alguns deles, e acho muito seguro isso, eles eram dissidentes do templo, por causa da corrupção religiosa, o que confirma os evangelhos, que a coisa realmente estava feia no templo, tudo isso hoje é muito claro. E eles trouxeram manuscritos, talvez copiaram alguns lá mesmo, acharam até o lugar onde era a sala de estudo deles, e eles fizeram tudo isso, e aí começou a guerra entre os judeus e romanos, a guerra que vai de 66 a 73, e culmina com a destruição de Jerusalém e a conquista de Massada no final. Os romanos passam por ali, o que eles fazem? Eles falam, ixi, agora a coisa pegou. Eles saem correndo, pegam os seus manuscritos e escondem nas cavernas. Acharam 11 cavernas ali, das quais a mais emblemática é a número 4. Eu já visitei Qumran umas 40 vezes, né? Visitei o museu, trouxe o diretor geral dos manuscritos para dar palestra no Brasil 2 vezes, inclusive uma delas no Seminário do Sul, aí, quando eu fui diretor aí no Rio. E sou amigo pessoal dele, a gente tem bastante contato, é uma pessoa extraordinária, grande estudioso, e eles acharam, além desses 11 cavernas, mais 3 outros lugares, onde foi inclusive um deles Massada, né? E aí eles juntaram tudo e deu quase 1000 manuscritos. E esses manuscritos tinham o quê? Textos bíblicos de quase toda a Bíblia hebraica,
comentários e considerações teológicas deles. Tem o famoso Pesher Habacuc, o comentário de Abacuque. Eles tinham as suas regras, o seu jeito de pensar da comunidade. Aquilo era um grupo religioso judeu diferente, né, comunidade Yahad, né, que alguns tentam ligar diretamente com os essênios, e acharam também o que são, vamos dizer assim, as suas obras, as obras teológicas, né, e as suas obras de como é que eles funcionavam, aspectos práticos da vida deles, né. E aí, o que nós tivemos? O texto bíblico para ser comparado com o texto que a gente conhecia, o texto massorético. O que a gente percebe? A vasta maioria dos manuscritos coincide demais. Por exemplo, uma criança de 8 anos de Israel abre o manuscrito de Isaías, aquele rolo completo, e começa a ler e entender. Re-Chazon, Nasher-Chazá, Yeshayahu, Hanavi, Nahamu, Amita. Uma criança lê o texto. Então, assim, em grande parte, se confirmou que, de maneira extraordinária, o texto bíblico foi preservado. Agora, tem todo tipo de manuscrito lá. Tem alguma coisa em aramaico, coisa em grego. Existe um apócrifo de Gênesis, quando alguém resolveu ampliar a história, contar mais outras coisas naquela época. Existem alguns manuscritos que estão com problema, mas a vasta maioria confirma como o texto bíblico está fundamentado numa realidade que realmente procede. E aí, o que a gente vai ver, né? Não é que não tenha dificuldades, tem. Existe um trabalho de crítica textual que, quando você estuda o Antigo Testamento, por exemplo, você estuda o Pentateuco Samaritano, a Septuaginta, os chamados Targums aramaicos, estuda os manuscritos do Mar Morto e os manuscritos massoréticos, e faz um estudo técnico-científico. Existem dificuldades? Existem. Existem problemas? Existem. Mas existem técnicas e trabalho que dá para lidar com isso como ciência manuscrítica. Agora, vamos falar bem a verdade. Nenhum texto do mundo realmente antigo é tão confirmado como a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, mas muito também o próprio Antigo Testamento. Se a gente for estudar a literatura grega antiga, as cópias que nós temos, meu amigo, não tem nem como comparar, porque a Bíblia logo se tornou um livro muito copiado, e era copiado com uma responsabilidade com a questão da importância do sagrado. Os judeus antigos, eles copiavam textos, se eles cometiam um erro, eles tinham que inutilizar o texto, e eles enterravam o texto, não podiam nem queimar nem jogar fora. Então a famosa Genizá, né, que é o lugar da sinagoga onde você punha isso, Genizá do Cairo, eles acharam um monte de manuscritos por conta disso, né? Então, você tem, de fato, uma realidade. E o que esses manuscritos revelam para a gente? Primeiro, confirmam o ambiente com o cenário sociopolítico-cultural que nós entendemos similar ao do Novo Testamento. Toda aquela controvérsia com os romanos, o problema da corrupção, da realidade religiosa daqueles tempos. Então, isso tem muita sintonia. Segundo, você estuda e conhece mais especificamente a realidade do mundo judaico do primeiro século. Por quê? Qual que era o problema? Até o final do século XIX, muitas das obras cristãs escritas sobre o primeiro século entendiam o cristianismo primitivo muito com pano de fundo grego, pano de fundo greco-romano. Meu amigo, vamos falar sério, Jesus é judeu, seus discípulos são judeus. A realidade é outra. Então, você lê um texto, começa a explicar aquilo a partir de um pano de fundo grego. Explicavam as cartas de Paulo em função de elementos totalmente vinculados a religiões de mistério, gnosticismo, não sei o quê, e desconsideravam isso. Esses manuscritos ajudaram muito. Inclusive, você tem estudos científicos até da Universidade Hebraica de Jerusalém, de judeus seculares que estudam e que têm escrito obras importantes nessa questão de entender realmente o cenário, né? Você sabe que o pessoal de Qumran chegava ao ponto de não comer na sexta-feira para não correr o risco de usar o banheiro no sábado, porque tinham que respeitar o Shabat. Essa questão de seguir as regras de maneira muito literais,
essa coisa da tradição farisaica, que é você prestar atenção ao texto, né, a distinção do saduceu, que estava preocupado com o templo, e o fariseu, que com a interpretação da lei. Tudo isso traz uma compreensão muito adequada. Agora, infelizmente, é aquele negócio, né, eu vou dizer agora o oposto, papel aceita tudo, né, no sentido que uma pessoa escreve que ele andou de disco voador e que não sei mais o que, e que tem uma conspiração, e que tem um grupo de pessoas escondidas, né, numa caverna, não sei aonde, começam a viajar na maionese. Mas não, esses textos são muito importantes e, na verdade, eles ajudaram muito no entendimento desse contexto judaico, na realidade do que nós vemos no primeiro século, no estudo dos manuscritos, e ajudaram, sim, em grande parte, a confirmar que manuscritos com 1000 anos de diferença tinham mantido a sua forma por causa da importância, do respeito e do valor da fé no contexto judaico. Aliás, se o profeta Jeremias ressuscitasse hoje em Jerusalém e precisasse comer num restaurante, ele ia conseguir se virar, né? A tradição judaica tem uma coisa que não existe em lugar nenhum do mundo. Um povo 2000 anos longe da sua terra original, espalhado por toda parte, perseguido e sofrido, manter sua cultura, sua língua e sua fé de uma maneira única. Você vê qualquer ambiente de migração de uma sociedade, passou 2, 3 gerações, o pessoal perde o vínculo. No contexto judaico é diferente, então você tem realmente algo muito significativo e compreensivo a respeito desse assunto, né? Então vale muito a pena. Você tem obras boas aí que podem ser lidas em português, e esse negócio, como é que é? O pessoal falou, né, que o grande rabino e o Vaticano tinha feito um acordo para impedir. O manuscrito do Mar Morto, veja, ele não interfere nessas coisas, porque, por exemplo, na tradição católica, a força da tradição, na prática, é superior à das escrituras. Então, a igreja não vai se incomodar se um manuscrito disser A ao B, porque a determinação da doutrina depende da caminhada, da trajetória da igreja. Então, isso, por definição, é uma coisa que não faz sentido, né? E o judaísmo também não depende desse tipo de coisa. E os manuscritos, na verdade, ou são manuscritos bíblicos, ou manuscritos que revelam como uma pequena comunidade entendia a necessidade de uma expressão de fé no primeiro século, aí, entre o final, né, um século antes da era cristã e um século depois. E eu vou dizer para você, muito provável que muitos desses qumranitas, ou yahadistas, na minha opinião, é possível que muitos tenham se tornado seguidores de Jesus depois que as coisas mudaram aí no cenário, porque eles tinham expectativas apocalípticas semelhantes e tinham certas coisas que tinham uma sintonia com muito que Jesus tem a ver. É possível que aquele pessoal que está segurando o cântaro em Jerusalém, né, na condição da ceia, talvez fosse gente de Qumran, segundo alguns bons estudiosos. Pastor, nós queremos agradecer ao senhor pela presença do senhor aqui conosco, né? Poderíamos passar o dia todo aqui com o senhor, a gente sabe que o senhor não tem agenda para isso, né? A gente aprende muito, né? A gente fica aqui só observando, não dá nem para falar muita coisa, porque quanto menos a gente fala, mais o senhor fala, então é melhor. A gente agradece a Deus pela vida do senhor, né? E eu queria perguntar, como o tempo já está um pouco elevado, muitas pessoas fizeram perguntas, né, durante a live. Queria perguntar ao senhor se a gente poderia encaminhar para o senhor, ou o senhor depois de responder, a gente encaminhava para o livro das pessoas. Pode ser, né? Inclusive eu indicar, eu tenho um site, né, luissaião.com.br, lá acho que tem alguns artigos que seriam interessantes, o pessoal querendo entrar, né? Também o meu Instagram, Luiz Saião, aí que o pessoal pode ver, mandar mensagem. Vocês também podem, alguns vídeos, eu tenho, por exemplo, um sobre Jesus específico, né? E alguns aí que o pessoal querendo esse de Gênesis também ajuda a entender algumas coisas, e também deve ter alguma coisa sobre o manuscrito do Mar Morto, ou no meu site, ou no Pleno News, que o pessoal que quer ter mais informação pode ter. A gente está aí à disposição para servir. Peço desculpas aí, porque deu um pouquinho de limitação de tempo, mas numa outra oportunidade a gente conversa, tá bom? A gente agradece ao senhor, né? Que Deus continue abençoando a vida do senhor, né? Esperamos as próximas vezes também poder contar com o senhor se a gente fizer outras programações, porque com certeza a gente vai incomodar o senhor mais uma vez, né? E para você que está nos assistindo em casa, né?
Nós teremos também a continuação, né, com o pastor Euclemes, vai ser a partir das 16h30, a próxima live. Teve uma alteração de horário, 16 horas, e vai falar sobre entre o santo e o profano. Pastor, mais uma vez a PIB, em nome do pastor Marcos Matos, agradece ao senhor. Obrigado. Deus abençoe a vida do senhor, né? E nós crescemos muito aqui, pastor. Tá? Obrigado. Quer deixar alguma consideração, alguma palavra final? Quero agradecer a honra do convite, um grande abraço para toda essa galera aí especial, né? E continue, né, com essa atitude tão valiosa, né, de buscar o conhecimento, né, de se aprofundar aí na fé e especialmente ter a sua vida dedicada para ser um caminho de bênção na vida dos outros, né, e que Deus então nos abençoe e nos ajude a prosseguir firme na nossa caminhada aí. Um grande abraço para todos. Muito obrigado.